Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Filho. Então, eu vou dar minha colaboração, né? Já que eu estou com um pouquinho de tempo, eu vou ajudar também a minha parte. Então, é graus perfeitíssimos das virtudes de Maria Santíssima e como ela as praticava. Definição da virtude e como as possuía Maria Santíssima. A virtude é um hábito que adorna e enobrece a faculdade racional da criatura, incluindo-a aos bons atos. Chama-se hábito, por ser uma qualidade permanente, constante, né? Você tem que constantemente produzir essas virtudes, né? É um hábito que se chama algo a virtude ela é um hábito. Do mesmo jeito que o vício também é um hábito, né? Ele é o contrário do vício. Inclina as faculdades espirituais para a virtude, diferente do ato transitório que não permanece. Chama-se hábito por ser uma qualidade permanente, constante, que dificilmente se separa, cujo poder, diferente do ato transitório, que de vez em quando acontece, não permanece. Inclina as faculdades espirituais para a virtude, o hábito, né? E facilita-lhes os atos, tornando-os bons, o que por si só não faz o poder, enquanto ela é indiferente para as obras boas ou más. Então, aqui é interessante, peraí. Chama-se hábito por ser uma qualidade permanente, que dificilmente se separa, cuja potência, diferente do ato transitório, né? O ato transitório que não é hábito, não permanece, mas tem maior poder, né? Tem maior poder aquele ato que você faz especial, assim. E a virtude inclina as faculdades espirituais, né? Esse ato transitório que não permanece inclina as faculdades espirituais para a virtude e facilita-lhes os atos, tornando-os bons, o que por si só não faz a potência, enquanto ela é indiferente para as obras boas ou más. Então, não entendi essa parte. Está meio confuso essa parte aqui. O que por si só não faz a potência, enquanto ela é indiferente. O poder, a potência do ato transitório é indiferente. O que vai fazer a pessoa se inclinar, aquele ato transitório, aquela experiência que aconteceu especial, né, com Deus, assim, de repente é um ato transitório que não permanece. Você foi lá adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, num grupo de oração, teve um momento de cura e libertação muito profunda, né, maravilhosa, tal. Aí aquele é um ato transitório com grande poder. Mas não tem, pode ser que não tenha efeito se não inclinar você para a virtude. É isso que eu estou entendendo aqui. Jesus está me ajudando a entender. Né? Então, esse ato transitório que você teve numa experiência muito grande de encontro com Deus, se você realmente, né, estava inteiro naquela circunstância e aquilo produziu, né, uma inclinação a você, você deu correspondência àquilo, inclina você para o hábito da virtude, constante por amor a Deus.
Eu estava lendo agora mesmo uma meditação, eu não lembro se é de Jesus ou se é do anjo, que pena, que falou assim sobre a permanência na virtude. O que faz a pessoa ser permanente na virtude, o que move a pessoa a permanecer na virtude. Tem que ouvir lá de novo, mas tudo bem, depois vocês ouvem. Eu fiz a meditação e gravei. Eu vou meditar, eu ouvi, depois eu partilho com vocês para ver o que é. Vou ver se eu lembro de fazer isso. Desde o primeiro instante de sua existência, Maria Santíssima foi adornada com os hábitos de todas as virtudes, num grau eminentíssimo. Continuamente foram aumentando, com nova graça e com os atos perfeitos com que as exercitava. Cresciam também os altíssimos merecimentos procedentes dessas mesmas virtudes, que é os méritos procedentes das virtudes que o Senhor lhe infundira. Nossa Senhora não tinha que vencer más inclinações, graças a Deus, mas pôde progredir na virtude, glória a Deus. As potências dessa soberana Senhora não eram desordenadas. As potências desta soberana Senhora não eram desordenadas. Então, as potências é a paixão. São as paixões. Só pode ser. As emoções da pessoa, que é o ato transitório, tem a ver com a emoção, Que realmente o que por si só, a emoção não faz nada. Ela é indiferente, a emoção é indiferente. A emoção de um ato transitório é indiferente se é bom ou mal, para produzir o bem ou mal, porque a pessoa depois ela pode esfriar, com as suas inclinações, más inclinações, ela pode esfriar para o materialismo e ficar voltada ao materialismo, ao que é real, esquecer daquilo que é o mais importante, que é o espiritual, de se dedicar à virtude, e ela se dedica mais ao material, Eu estava lendo agora mesmo sobre as estratégias de Satanás, que o padre Paulo Ricardo está estudando um livro agora, da Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do autor C.S. Lewis, que ele é protestante, e aí o padre Paulo Ricardo explicou a história um pouquinho dele, falando que vai fazer um curso de férias referente a esse livro. E aí eu estava lendo um pedacinho do livro e vi realmente, ele é interessante, dá para poder pegar bastante informação interessante do livro. É bem parecido parecido um pouco com aquele outro que eu li, Mais Esperto que o Diabo, sabe? É um pouquinho parecido, bem interessante, a experiência é bem positiva. E mais ou menos a mesma coisa que eu fiz com o Mais Esperto que o Diabo, o padre Paulo Ricardo está fazendo com esse. Mesma coisa que eu fiz no meu canal com o livro Mais Esperto que o Diabo, o padre Paulo Ricardo está fazendo com esse livro do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Interessante. Então, está dizendo aqui que as potências, então teria que ser as grandes emoções, as paixões dessa soberana senhora não eram desordenadas, ela realmente não tinha nenhuma desordem, nem tinham que vencer repugnâncias, como temos todos nós, os demais filhos de Adão, porque não foi atingida nem pela culpa, nem pelo fomes, do pecado, que inclina a pessoa ao mal, e nós temos esse fomes que inclina ao mal, nós temos isso. E temos a culpa se a gente também deixar. Não precisa ter culpa, A gente está aprendendo isso, que é largar a vontade humana. Então, ela não foi atingida pela culpa, porque ela não tinha vontade humana, e nem pelo fomes, que é o pecado original, o resultado, do pecado, a consequência da iniquidade do pecado em nós que inclina a gente ao mal. Ela não teve isso, imaculada. E se opõe ao bem, que se opõe ao bem. Essas inclinações ao mal que se opõem ao bem. E a gente tem que, apesar de, confiar em Deus e acreditar que Deus, pelos seus méritos, vai fazer com que aquilo que nós fizemos de mal, involuntariamente, pela inclinação involuntária, que acontece, seja transformado em bem por causa dos méritos de Cristo, e a sua completa ação, através do amor e misericórdia da divina vontade. Ela completa as nossas ações, ela reordena as nossas ações, transformando, às vezes, os nossos defeitos, involuntários em virtudes. Porque daí a gente, apesar das nossas inclinações ao mal, a gente confia em Deus que Ele é maior do que isso. Então a gente vive nessa questão, nessa virtude constante de acreditar que Deus, pela fé e pela esperança e amor, nós
conseguimos superar essas inclinações que nós temos e elas ficam dominadas, né? Essas paixões ficam dominadas pela constância, né, que nós vivemos de perseverar, né, no acreditar que Deus é muito maior que nós e a sua divina vontade, que é maior que nós, nos vence e vence a nossa vontade humana de querer se desesperar e de querer se abater a culpa. E aí a gente não faz isso, é o trabalho que nós produzimos, né, que nós estamos treinando as almas aqui no nosso canal, né, na nossa vida aqui na divina vontade. Suas ordenadas faculdades tinham, porém, capacidade para, mediante os hábitos virtuosos, se inclinarem ao melhor e mais perfeito, ao mais santo e louvável. Além disto, era criatura passível e pura, estava sujeita a sentir pena, a inclinar-se ao descanso lícito, a deixar de fazer algumas obras, pelo menos as de superrogação, e sem culpa poderia sentir alguma propensão a não fazê-las. Para vencer esta natural propensão e apetite, ajudaram-na os perfeitíssimos hábitos das virtudes. Olha que interessante. Olha lá, ela era passível e pura, né? Passível de sofrimento, mas é pura, né? Estava sujeita a sentir sofrimento, a inclinar-se ao descanso lícito, né? O descanso de não sofrer. Ela tinha por causa de estar sujeita a sofrer, ela estava inclinada, como qualquer outra pessoa, a fugir do sofrimento por algum motivo, a deixar de fazer algumas obras, pelo menos as de superrogação, né? Que a superrogação é grandes mortificações, né? Grandes mortificações pelas almas, né? E sem culpa, poderia sentir alguma propensão a não fazê-las. Então, ela não precisava ter culpa se ela sentisse a necessidade de não fazer. E para vencer essa sua natural propensão e apetite pelo prazer, né, normal, pelo descanso, ajudaram-na os perfeitíssimos hábitos das suas virtudes. Com as inclinações desses hábitos das virtudes de Nossa Senhora trabalhadas nela, a Rainha do Céu cooperou tão varonilmente que em nenhum ato frustrou ou impediu a força com que a moviam e aperfeiçoavam em todas as ações. Então, ela constantemente viveu o sacrifício, né, o tempo todo, por amor a Deus e às almas. Perfeição de suas virtudes infusas e adquiridas. Com esta harmonia e beleza em todos os hábitos virtuosos, achava-se a alma santíssima de Maria tão iluminada, enobrecida e dirigida ao bem, e último fim da criatura tão fácil, pronta, eficaz e alegre em fazer o bem, que se fora possível penetrar com nossa fraca vista aquele sagrado recesso de seu peito, seria para as criaturas o objeto mais belo, admirável e de maior gozo, depois do mesmo Deus. Tudo estava em Maria Santíssima como em seu próprio centro e esfera. Suas virtudes possuíam inteira perfeição, sem que se pudesse dizer, falta-lhe isto para ser belo e completo. Além das virtudes que recebeu por modo infuso, teve também as que adquiriu pelo exercício diário, né? Porque a virtude, tem algumas virtudes que é pelo exercício que a gente adquire, não vem, né, de modo infuso. É pela experiência, pela constância ali de fazê-los, né? Nas demais almas costuma-se dizer que um ato não se pode chamar de virtude por serem necessários muitos repetimentos, né, repetições para adquiri-lo. A pureza é um deles, né? Para nós, a pureza, Nossa Senhora já era pura, mas nós não. A pureza só é através dos hábitos repetidos, né? Então, você não pode se deixar levar pela impureza. Se você é uma pessoa que tem tendência muito forte à impureza, de ficar vendo vídeos que não deve ver, materiais, né, agressivos que vão atrapalhar a sua pureza, você tem que ter o ato repetido de não mais ver os vídeos que possam levar você para a impureza, né? Para poder você ter a pureza, precisa ser assim. Só assim que você tem pureza. Os atos de Maria Santíssima, porém, eram tão eficazes, intensos e perfeitos que só um deles excedia a todos os das demais criaturas. Verdade. Então, tudo estava em Maria Santíssima como em seu próprio centro e esfera, porque ela era filha da divina vontade em excelência. Suas virtudes possuíam inteira perfeição, porque eram produzidas pelo próprio Deus. Eram as virtudes do próprio Deus. Sem que pudesse dizer, falta-lhe isto para ser belo e completo. Não tem nada que faltava, porque ela tinha as próprias virtudes derivadas, né, dos atributos divinos. Além das virtudes que recebeu de modo infuso, também ela teve aquelas que foi pelo exercício, como eu disse, né, nas demais almas, tal. Então, já falei.
De acordo com isto, quais seriam os hábitos que esta divina senhora adquiriu com suas próprias obras, se seus atos virtuosos foram tão frequentes e cada qual no mais perfeito grau de eficiência? Então, quais seriam os hábitos que esta divina senhora adquiriu com suas próprias obras, se seus atos virtuosos foram tão frequentes e cada qual no mais perfeito grau de eficiência? Então, ela vai falar quais são os hábitos de Nossa Senhora que ela adquiriu, quais são as virtudes que não foram infusas, mas que foram praticadas por ela, né? A finalidade do agir também, o ato virtuoso, porque deve ser bom e bem feito. Então, a finalidade, a intenção que você tem que ser pura, então, para poder você fazer aquele ato. E Nossa Senhora foi Deus o supremo fim, objetivo de todas as suas obras, né? A intenção pura de agradar somente a Deus. Nada fez sem ser movida pela graça de Deus e para a glória de Deus, né? Em vista da maior glória e beneplácito e agrado do Senhor. Assim, Derese em Maria Santíssima, como a exercitava. O que é sinderese? Vamos ver. Estes dois gêneros de virtudes, infusas e adquiridas, assentam-se sobre outra virtude chamada natural, porque nasce em nós com a mesma natureza racional e denomina-se sinderese. Sinderese. É um conhecimento que a luz da razão tem sobre os primeiros fundamentos e princípios da virtude, e a corresponde inclinação da vontade para ela. Então, interessante isso aqui. A sinderese em Maria Santíssima, como ela exercitava. A sinderese é uma inclinação da sua vontade, né, para você fazer o bem. A inclinação da sua vontade para fazer o bem. Por exemplo, saber que você deve amar a quem te faz bem, que não deves fazer aos outros o que não queres que te façam, e etc. Então, a sinderese é uma inclinação que você tem pela luz da razão, que é óbvia, né? Se alguém me fez o bem, eu faço bem para aquela pessoa, né? De que eu tenho que amar, né, aquele que é bom. Então, é uma sinderese. Na Rainha Santíssima, esta virtude natural, ou sinderese, foi excelentíssima. Ela era muito realista e honesta, sincera, porque Deus é assim, né? Dos princípios naturais deduzia, com suma e profunda clareza, as consequências de tudo quanto era bom, ainda que estivesse muito remoto, porque raciocinava com incrível vivacidade e retidão. Para estes raciocínios, valia-se da notícia infusa que recebera sobre as criaturas. Ela recebia notícias do que as criaturas estavam fazendo, e ela vivia essa inclinação para o bem dessas almas, né? Especialmente as mais nobres e universais. Os céus, o sol, a lua, as estrelas e a disposição de todos os orbes e elementos. Então ela se valia também na notícia infusa que recebera sobre todas as criaturas, né? Que também são os elementos nobres e universais. Os céus, o sol, a lua, as estrelas, a disposição de todos os orbes. Então ela tinha essa tendência a fazer o bem porque Deus estava fazendo tudo bem. As coisas estavam acontecendo dentro da ordem que Deus tinha colocado. Então, ela tinha essa obrigação de também estar na ordem. Ela se sentia chamada pela sinderese a também estar na ordem, como as outras criaturas também estavam obedientes, ela também se sentia na obrigação de ser obediente, né? Em tudo discorria do princípio ao fim, convidando a todas as criaturas para louvar junto com ela o Criador, e pedia-lhes que lhe atraíssem o homem, dando-lhe o quanto possível de conhecimento de Deus, que por elas podia receber, e não o detivessem de chegar ao Criador e autor de tudo. As virtudes teologais e morais em Maria. As virtudes infusas são de duas ordens ou classes. A primeira ordem entra somente as que têm Deus por objeto imediato, por isso chamam-se teologais, que é a fé, esperança e caridade. Na segunda ordem estão todas as outras virtudes que têm por objeto próximo algum meio ou bem honesto que conduz a alma ao último fim, a saber, o mesmo Deus. Essas chamam-se virtudes morais porque pertencem aos costumes, ainda que sejam muitas. Ligam-se a quatro centrais, que por isto se denominam a cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Sobre todas estas virtudes e suas espécies falarei adiante o que puder, declarando como todas em geral e em particular encontram-se nas potências da soberana rainha. Agora advirto em geral que nenhuma lhe faltou em grau perfeitíssimo. Todas as virtudes, e com elas todos os dons do Espírito Santo, seus frutos e suas bem-aventuranças. Nossa, a Senhora é poderosa demais.
nem o gênero de graça e favor necessário para a belíssima perfeição de sua alma e potências deixou Deus de lhe infundir, desde o primeiro instante de sua conceição, tanto na vontade como no entendimento, onde o possuiu os hábitos e espécies das ciências. Para dizê-lo de uma vez, tudo o que de bom lhe pode dar o Altíssimo, como a mãe de seu filho, sendo ela pura criatura, tudo lhe foi dado em supremo grau. A isto acrescentou-se ainda o crescimento de todas as suas virtudes, as infusas, porque as aumentava com seus merecimentos, e as adquiridas, porque as concebeu e adquiriu com os intensíssimos e meritórios atos que praticava. Então, ela vai falar sobre essas virtudes nos próximos capítulos. Então, nos próximos estudos, nós vamos estudar cada virtude uma por uma, tá bom? Agora, vamos ver a doutrina da Mãe do Céu. Dons conferidos por Deus às criaturas, que a Nossa Senhora vai dizer: minha filha, a todos os mortais, sem exceção, o Altíssimo comunica a luz das virtudes naturais. Aos que, com elas, o auxílio divino se dispõe, lhes concede as infusas, ao justificá-los pelo batismo. Então, através do batismo, vem as infusas, né? E as virtudes naturais é essa inclinação, né, da sinderese pelas virtudes naturais, eu acredito. Autor da natureza da graça, distribui estes dons mais ou menos segundo sua equidade e beneplácito. No batismo, infunde as virtudes da fé, esperança e caridade, seguidas de outras para que, colaborando com elas, a criatura pratique o bem. Deste modo, não só conservará os dons recebidos em virtude do sacramento, mas ainda adquirirá outros com suas próprias obras e merecimentos. Esta seria a suma felicidade dos homens, se correspondessem ao amor que seu Criador e Redentor lhes manifesta. Afarmoseia suas almas e facilita-lhes, com os hábitos infusos, o virtuoso exercício da vontade. A falta de correspondência, porém, é tão inestimável benefício. Se você não corresponder a tão inestimável benefício, você se torna, extremamente infeliz. Pois essa deslealdade constitui a primeira e maior vitória do demônio sobre as almas. Então, interessante o que o demônio vai falar no livro. Do livro vai falar bastante sobre isso, né? Muito mesmo, sobre essa falta de correspondência, o desanimar a pessoa de ser virtuosa. Você vai ver. Quem quiser ler o livro, vale a pena, né? Eu coloquei lá o livro para quem quiser baixar no meu grupo pessoal, né? Felicidade e recompensa da virtude. Quanto a ti, quero que exercites com incessante diligência as virtudes naturais e sobrenaturais. Isto te levará a adquirir os hábitos de outras virtudes que podes conquistar mediante frequentes atos daqueles que graciosa e liberalmente Deus te comunicou. Os dons infusos, unidos aos que a alma adquire, formam um conjunto de admirável beleza e adorno, de sumo agrado aos olhos do Altíssimo. Advirto-te, caríssima, que tendo sido teu Senhor em tais benefícios, tão liberal com a tua alma, e tendo-a enriquecido com as ricas joias de sua graça, se fores ingrata, tua culpa e responsabilidade serão maiores do que a de muitas gerações. Pondera a nobreza das virtudes, o quanto ilustram e embelezam a alma. Se não tivessem outra utilidade, se não lhe seguisse outra recompensa, somente o possuí-la seria grande prêmio em vista de sua própria excelência. O que engrandece, entretanto, as virtudes é terem por fim o último e próprio Deus, a quem conduzem pela perfeição e verdade que encerram. Alcançando tão alto prêmio da posse de Deus, fazem a criatura feliz e bem-aventurada. Aí no livro que eu estava falando para vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui, rapidez, que eu tirei ele daqui, peraí. Achei. O padre Paulo Ricardo está estudando esse livro aqui, fazendo um curso de férias sobre esse livro, Carta de um Diabo ao seu Aprendiz. Aí eu vou ler só um primeiro pedacinho para vocês verem, né? Ele é um protestante, mas ele escreveu para o Tolkien, que é católico. Aí ele fala que é o demônio falando com seu sobrinho, um diabo falando com seu sobrinho, ensinando o sobrinho como tentar as pessoas. Então eu passei. Capítulo 1. Querido Vermebile, que é o nome do sobrinho demônio. É o demônio falando. Compreendo o que você diz sobre guiar o seu paciente em suas leituras. Ele está lendo como a gente lê. E também fazer de tudo para que ele sempre tenha encontros com o tal amigo materialista. Então, você sempre faz ele ter um encontro com o amigo materialista. O demônio está
tentando ajudar o rapaz lá, né? Então eu sei que você está dizendo que está tentando, né, guiar o seu paciente ou a pessoa que você está tentando todos os dias, né, em suas leituras, para que não leia coisas muito sagradas, espirituais, né? E também fazer de tudo para que ele tenha sempre encontros com um amigo materialista. O amigo materialista é um perigo, porque é a pessoa que está presa na terra e mundano demais, né? Então só se importa com o que acontece aqui, agora, hoje, né? Na terra, o sentir, o comer, o pensar, né? O que está vendo agora, nesse momento, o que está vendo, tocando, né? E tal. O materialista é isso. Só importa o hoje, agora, nesse momento que você realmente está vendo na sua frente. É isso que importa. O resto é ilusão. Tipo assim. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Parece que você vê a argumentação como o melhor método para mantê-lo afastado das garras do inimigo, que é o anjo da guarda, é Deus. Aqui é garras do anjo da guarda, de Deus, né? Que é Deus. Talvez fosse esse o caso se ele tivesse vivido alguns séculos atrás. Naquela época, os humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. Meio estranho. Realmente, né? O negócio hoje tá feio, né? Hoje não tá complicado o negócio. Mesmo tendo muita informação, hoje tá feio o negócio. Né? Cada hora uma pessoa fala uma coisa, né? Tá bem confuso realmente. Então, naquela época, em tempos atrás, séculos atrás, os humanos sabiam muito bem o que era provado lógico ou não. Em caso afirmativo, simplesmente acreditavam, né? Ainda não dissociavam seus pensamentos de suas ações. Antes não tinham, né, essa realidade. Estavam dispostos a mudar o modo como viviam a partir das conclusões tiradas de uma certa cadeia de raciocínio, mas com a imprensa semanal, né, com a informação hoje e outras armas semelhantes, conseguimos alterar tudo isso. Tá vendo? Olha que interessante. O seu paciente sempre foi acostumado desde criança a ter uma dezena de filosofias incompatíveis dentro de sua cabeça. Então, um monte de coisa misturada, um monte de filosofias que uma não bate com a outra, né? Ele não classifica doutrinas basicamente como verdadeiras ou falsas, e sim como acadêmicas ou práticas, antiquadas ou contemporâneas, convencionais ou cruéis. Moda, né? Moda. O jargão e não a argumentação é o seu melhor aliado para afastá-lo da igreja. Não desperdice seu tempo tentando fazê-lo pensar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o pensar que é algo sólido ou óbvio, porque ele está dizendo aqui, esse cara tem muita coisa na cabeça. Ele já tem muitas filosofias diversas, né, que ele já usa essas filosofias e elas têm já feito algum efeito na vida dele, né? Então isso agora é complexo. Agora você não pode só usar o materialismo para só isso é o suficiente. Está falando que você precisa pensar em algo sólido, óbvio, audaz, de uma vez. Enfim, é a filosofia do futuro, do que ele tem que se preocupar, né, do futuro. Você tem que trabalhar nele a preocupação que ele tem com o que é o futuro dele, né? E com esse tipo de coisa que ele se importa, que é o que ele se importa. Ele quer que no futuro, né, ele continue tendo sucesso. Então você vai trabalhar com isso, né? A visão que ele tem do futuro. Então você vai ter que trabalhar com filosofia, com ideologias que vão produzir para ele um futuro melhor, né? E que ele acredite nisso, que ele trabalhe em função disso, em direção à terra, né? Materialismo é como que eu vou fazer para poder ser mais rico. Então eu tenho um problema sério com meu marido fica muito focado nisso aí. Ele fica muito, o demônio tenta meu marido muito por essa visão. Porque meu marido tem fé, né? E ele me ouve. E aí o demônio tenta afastar o meu marido da visão da fé, né, fazendo meu marido ficar apegado ao futuro daqui da terra, o que poderia melhorar para poder ele ter mais dinheiro e tal. Então, eu tenho uma luta todos os dias junto com o anjo da guarda do meu marido aqui em casa. O problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo do inimigo, né? Que é o campo de Deus, né? O campo do anjo. Ele também pode argumentar, né? Deus, o anjo da guarda, pode argumentar. Mas, graças ao tipo de propaganda realmente prática que sugiro, durante séculos foi possível provar que que Deus é inferior ao nosso Pai das profundezas. Falando que Deus é inferior, coitado.
Mas graças ao tipo de propaganda realmente prática que eu sugiro, durante séculos foi possível provar que Deus é inferior ao nosso Pai nas profundezas, a Satanás. Olha que absurdo isso aqui. Pelo próprio ato de argumentar. Ele é inferior pelo ato de argumentar. O demônio tem mais esperteza para poder mexer com você. Por quê? Porque ele usa a vontade humana do próprio homem, né? E a vontade humana do próprio homem é um problema sério, né? Pelo próprio ato de argumentar. Você desperta a razão do nosso paciente, né, da pessoa, da alma. Uma vez desperta, né, a razão dela, como saberemos que daí poderá resultar? Mesmo se uma cadeia de pensamentos puder ser distorcida ao nosso favor. Você logo descobrirá que fortaleceu na alma, né, que você está ali no seu paciente, o hábito fatal de atentar para questões universais. E é o hábito fatal de atentar para questões universais e ignorar o fluxo de experiências sensoriais imediatas. O seu dever é fazer com que ele fixe a atenção neste fluxo. Entendeu? Olha aqui, ó. Eu trabalho com Deus a questão universal. A divina vontade ensina pra gente trabalhar a questão universal e sair da questão imediata. Mas aqui na minha comunidade acontece muito a questão imediata. Ontem mesmo aconteceu um bom exemplo. Eu dei uma luz enorme para a comunidade, uma luz gigantesca para a comunidade. Todo mundo ficou pensando só em si mesmo. Então eu nasci, eu, né, fui querida por minha mãe, então eu sou uma pessoa especial. Voltaram para si mesmos. O negócio foi feio. E aí, Jesus provou para mim qual o problema da minha comunidade. Mostrou para mim a fonte do problema da minha comunidade, né? E aí, olha só o que o demônio está dizendo. Você tem que fazer de tudo, o seu dever é fazer com que ele somente fixe a atenção nele mesmo. A pensar nele mesmo, que é o que justamente o livro do céu fala que não pode ser feito. Tá vendo? Ensine-o a chamá-lo de vida real e não deixe indagar-se sobre o que você quer dizer com real. Não deixe ele perguntar isso. Lembre-se, ele não é como você, um espírito puro, como você jamais foi humano, né? Não se dá conta do quanto eles são escravos dessas coisas mundanas, de tudo que se volta a eles mesmos. Eu nem penso em mim muito, eu penso de vez em quando em mim, é muito raro eu pensar em mim, né? Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, né? Eu falo das experiências que eu tenho com Deus, mas experiências sobre a minha pessoa em si mesmo, eu evito, né? Mas eu também tenho um problema. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Todo mundo um pouquinho volta para si mesmo, né? Para ver se está fazendo certo. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu acho que é o que vai levar a gente pro beleléu, é isso. Atrapalhar a nossa caminhada na divina vontade é justamente voltar para si mesmo, né? E ficar mais universal naquilo que é interesse de Deus, né? Que eu vivo reclamando disso. É Jesus quem está reclamando através de mim e de mim também, né? E eu também tenho que fugir disso. Lembre-se, ele não é, como você, um espírito puro. Não se dá conta do quanto são escravos das coisas mundanas. Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto ele lia, vi que em sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho do bem, né? O anjo da guarda, é claro, estava ao seu lado nesse momento. Num piscar de olhos, eu vi que todo o trabalho que me tomou 20 anos, começava a ruir. Né? Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Então ele poderia ter sido derrotado. Aí ele tentou evitar essa luta de argumentação, ele foi, né? Mas ele não foi estúpido. Ele falou: eu não fui estúpido. Imediatamente ataquei a parte do homem que eu melhor controlava, Sugeri que estava na hora dele comer. Talvez o anjo também tenha feito uma contraproposta, né? E você sabia que não é possível ouvir o que o anjo diz? Né? Dizendo-lhe que aquilo era mais importante que comida, dizendo que aquele estudo ali era muito mais importante que a comida. Né? Pelo menos acho que foi essa linha de argumentação. Pois quando eu disse é verdade, tão importante de fato que a hora do almoço não é boa hora para se pensar nessas coisas. O paciente pareceu bem mais contente e quando acrescentei essas palavras, melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma. Ele já estava dirigindo-se à porta. Então ele conseguiu, né, convencer a alma de ir almoçar, né?
falando que ele poderia continuar pensando melhor depois, que agora com fome ele não ia conseguir pensar nisso direito. Aí tratou disso, é muito esperto, né? Se acha todo esperto. Mal chegou à rua, venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais gritando a manchete do dia. Um ônibus número 73 passando para casa dele, e antes mesmo que ele chegasse ao fim da escada, eu fiz ter a inabalável convicção de que quaisquer que sejam as ideias malucas capazes de ocorrer a um homem rodeado de livros, é tudo irreal, né? Uma dose saudável de vida real, né? De descansar em casa, de passar um tempo, né, em casa, de ver a notícia que está acontecendo real e sair daquele ambiente do livro, já é suficiente para mostrar-lhe que esse tipo de coisa simplesmente não poderia ser verdade. Essa experiência, né, mística não poderia ser verdade. Ele sabia que escapara por pouco. Anos mais tarde, gostava de falar sobre o senso inexprimível da realidade. Ele gostava dessa realidade, do prazer que ele tinha com o materialismo. E nosso último refúgio contra as aberrações da mera lógica. Hoje ele se encontra condenado na casa de Satanás. Percebe o que eu digo? Graças aos processos que desencadeamos nele séculos atrás, todos acham simplesmente impossível acreditar no que é estranho, né? No que é irreal, naquilo que é difícil de fazer. Né? Uma experiência espiritual é muito complicada, muito demorada para você conseguir, então é mais fácil você acreditar naquilo que você está sentindo agora, né? A comida que você vai comer, né? A notícia que você vai ler e vai ver na televisão, é muito mais fácil você pegar isso, que é o mais realista, né? E que vai trazer algum benefício para você, do que você ficar, né, indo atrás de uma coisa irreal, de uma santidade que você não sabe se é verdade, se você vai conseguir ou não, e blá 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 blá, né? Continue a fazê-lo perceber a natureza banal dessas coisas, né? Acima de tudo, não tente usar a ciência, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo, pois a ciência certamente o encorajarão a pensar sobre as realidades que ele não pode ver ou tocar. Então, olha, não pode mostrar a ciência verdadeira. Tem que sempre mostrar mentiras. Já houve casos lamentáveis entre os cientistas modernos, né? De que eles se converteram. Se ele precisa mesmo se interessar por alguma ciência, deixe-o lidar com economia e sociologia, né? Que é coisa humana. Não deixe afastar-se da preciosa vida real, tocável, né? No entanto, o melhor a fazer é evitar que ele estude qualquer ciência e dar-lhe a impressão generalizada de que ele sabe tudo, que ele já sabe tudo, não precisa de mais nada, e de que o que quer que ele aprenda como simples conversas ou com leitura é resultado de pesquisas modernas. Lembre-se de que você existe para confundi-lo, né? Você é o demônio que existe para confundi-lo. Confundir a alma, do jeito que vocês, diabinhos jovens, falam. Fica-se com a impressão de que nosso dever é ensinar. Já pensou? Interessante, né? Como que o demônio vai trabalhar para tirar a pessoa de uma constância de virtude, de uma busca constante a Deus. Como que o demônio vai fazer você, né, ir para o vício, né? Interessante. Como é o contrário, né? Amém? É o que a minha colaboração pode fazer nessa aula de hoje. Amém, Fiat? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Deus abençoe.